Imaginem a seguinte situação. Vocês saem de férias. O destino é um lugar longínquo, uma pequena casa bem no centro de uma pequena floresta. Vocês saem para explorar o lugar, dar uma olhada em todos os cantos do quintal, até que encontram uma pequena porta. E assim que a abrem, por curiosidade, acabam descobrindo que a pequena floresta já não basta. Vocês querem explorar a natureza sem fim que se estende por quilômetros e quilômetros da casinha, que se tornara minúscula comparada com a grande floresta. Vocês passam pela porta e caminham um pouco, observando toda a riqueza daquele ecossistema lotado de árvores e plantas que vocês nem mesmo sabiam que existiam. Tão diferentes de tudo que vocês já viram que parecem até mágicas. Mas de repente, vocês sentem um vento forte e quente soprar sobre as suas costas. E somente quando vocês viram para a direção da onde ele veio é que vocês percebem. Não era vento, era uma respiração. Vocês acabaram de dar de cara com o grande urso. E aí, o que vocês fazem? Den kæmpestore bjørn, aqui no Brasil, O Grande Urso, é um filme dinamarquês lançado em fevereiro de 2011. Escrito por Esben Toft Jacobsen e Jannik Thymoss Holt, e dirigido pelo próprio Sr. Jacobsen, que conta a história de Jonathan e sua irmã mais nova, Sofia, que estão de férias na casa do seu avô no meio da floresta. O garoto tenta se livrar da menina o tempo todo, mas quando ele finalmente consegue, é de uma forma que ele não imaginava. A Sophie foi raptada por um urso enorme e agora ele tem que encontrá-la e levá-la de volta para casa sã e salva. No curso da sua jornada, os dois são envolvidos em uma batalha épica entre um caçador da floresta e o grande urso. Mas antes que Jonathan e Sophie possam salvar-se, a floresta e o urso exigem um destino para os dois. Eles precisam se aceitar um ao outro como irmão e irmã. E eu já vou deixar o aviso agora no início do vídeo que nesse filme tem sangue. Pra galera mais sensível aí que quiser assistir, cuidado, tá? Porque nesse filme tem sangue e não é só sangue, é sangue que espirra. Então, quem for mais sensível e quiser assistir, vai com cuidado, né? Pra não ter surpresas e não se sentir mal enquanto estiver vendo o filme. Agora, bora pra história. Tudo começa com a viagem de férias de Jonathan e sua irmãzinha Sofia. O garoto gostaria de ter ido sozinho, mas a menininha insistiu tanto que convenceu os pais a deixarem ela ir junto. Os dois vão até a casa do seu avô, que mora ao lado de uma enorme floresta. Assim que eles chegam, o senhor conta aos netos sobre a lenda da grande floresta. Ele diz que ninguém sabe exatamente qual a extensão dela e que tem muitos animais estranhos por lá, incluindo um urso de tamanho descomunal. Na manhã seguinte, enquanto explora o quintal, na tentativa de ajudar o Jonathan com a sua casa na árvore, a Sophie acaba causando um pequeno acidente, fazendo com que a construção inteira desabasse com ele dentro. É claro que o moleque fica pistola e corre atrás da irmã. A Sofia continua correndo até encontrar uma pequena porta no muro dos fundos e, para se esconder do irmão furioso, ela passa pela entrada. Mas quando ela finalmente decide sair para verificar se o irmão já se acalmou, a Sofia não consegue mais abrir a porta, mal sabendo ela que era o próprio Jonathan que estava bloqueando a sua passagem, como vingança pelo acidente na casa na árvore. Ele tenta assustá-la, dizendo que vai deixar ela na floresta para sempre, enquanto a Sofia grita pedindo para que ele abra. Até que de repente o Jonathan não escuta nada além de um silêncio ensurdecedor. A Sophie já não estava mais do outro lado. Preocupado, é claro, ele decide verificar o que aconteceu. E quando finalmente abre a porta, vê apenas a vasta floresta, sem nenhum sinal da sua irmãzinha, que parecia ter desaparecido que nem mágica. Ao longe, o garoto escuta a voz do avô, chamando por ele e pela Sofia. E sem saber como dizer que a pequena desapareceu, ele mesmo decide sair e procurar por ela. Ele caminha por algum tempo até ver uma botinha conhecida atrás de uma árvore. Só que quando ele chega até lá... A bota da Sofia. Te encontrei! Hã? Conforme o tempo passava, a floresta ia escurecendo e Jonathan ainda não tinha encontrado a sua irmã.
Ele não fazia ideia de para onde estava indo, mas de jeito nenhum ele ia desistir de levar a irmãzinha de volta para casa. Durante a sua caminhada, o garoto depara-se com os tais animais estranhos sobre qual seu avô havia falado. Sapos que conseguem fazer chover quando coacham, corvos de diferentes tamanhos e alces minúsculos. Até que ele encontra uma caverna enorme. E mesmo assustado, ele decide entrar nela para se proteger da chuva causada pelo coachar dos sapos. E qual não é a sua surpresa quando a Sofia aparece? E ele fica até feliz de ter encontrado ela, mas ele logo se lembra de como ele achava ela extremamente irritante. E eles trocam algumas palavras, até que em certo momento ela parece estar falando com outra pessoa. E quando o Jonathan acende um fósforo para iluminar o ambiente, ele vê os olhos gigantescos, o rosto peludo e o enorme focinho preto. Era o grande urso da lenda do seu avô. Apavorado, obviamente, o garoto grita e sai correndo de dentro da caverna, quase que arrastando a sua irmãzinha pela floresta junto com ele. O urso os persegue pela mata até que o Jonathan consegue despistá-lo, atirando-se com a Sofia atrás de um arbusto. Ainda assustado, ele tenta fazer com que a pequena fique quieta e os dois têm uma pequena discussão. E é aí que ele acaba passando um pouco dos limites. Não, você nem queria que eu viesse. Eu vou gritar pra ele. Ou eu não tô nem brincando, da primeira vez que eu vi essa cena eu fiquei pistola. Eu fiquei pistola de verdade, mano. Ai, Dinamarca, né? Por que Dinamarca? Extremamente chocada e magoada, e com razão, a Sofia grita imediatamente pelo urso, que consegue achar os dois atrás do arbusto. Diferente do Jonathan, a garotinha não tem medo dele. E ainda chateada pela agressão do irmão, ela decide que não vai mais voltar para casa. Sem ter outra alternativa, ao ver o urso desaparecer com a sua irmã por entre as árvores, o Jonathan decide tentar procurar o caminho de volta para casa. Até que ele acaba caindo num buraco. Lá embaixo, quando ele acende um fósforo para ver se tinha algum jeito de sair, ele nota que aquele não era um simples buraco, mas uma armadilha. Uma armadilha enorme. Ele até tenta escalar de volta até o topo, só que infelizmente ele não consegue chegar nem à metade, caindo novamente e se machucando ainda mais. Ele passa a noite inteira gritando por socorro, mas ninguém aparece. Nem a Sofia, nem o seu avô, nem o urso, nem ninguém. Isso pelo menos até o dia seguinte, quando um homem grande e forte aparece para verificar a armadilha, acompanhado de um cachorro. Ele tira o Jonathan do buraco e diz que ele tem que ir para casa. Mas, perdido e sem a Sophie, ele não pode. O caçador leva ele até a sua pequena casinha na floresta e faz um curativo no braço do Jonathan. O garoto menciona o grande urso durante a conversa e isso faz com que o homem tenha um choque imediato, perguntando aonde ele tinha visto a fera. Além disso, ele explica que procura pelo grande urso há anos, tentando matá-lo desde que ele destruiu o pequeno vilarejo onde o caçador e outras famílias moravam. O Jonathan diz que pode ajudar o caçador. Afinal, o urso confiava na sua irmã, e se ele conseguisse atrair os dois para um lugar específico, ele conseguiria terminar o trabalho. O caçador concorda, e o Jonathan volta a andar pela floresta à procura da Sofia e do grande urso. Ele não demora muito para encontrá-los em um campo aberto. Lá, a pequena parece ensinar a tão temida fera a ter boas maneiras, recompensando com docinhos a cada lição aprendida. E é aí que ele percebe que o grande urso não parece ser tão malvado e assustador assim. Muito pelo contrário, ele era gentil e dócil, que nem um cachorrinho. Ainda assim, ele decide levá-lo até o lugar combinado com o caçador. Porém, para tentar mostrar que não era necessário matar. Infelizmente, ele não tem tempo de dizer nada, já que o caçador recebe a criatura com um tiro na língua. O moleque se joga contra o caçador, fazendo errar o tiro e dando tempo para o grande urso, a quem a Sofia nomeou de Fritz, pudesse fugir. E falando na Sofia, a garotinha acaba sendo sequestrada pelo caçador, que, furioso por ter errado o tiro, diz pro Jonathan que ele só devolverá a irmã dele caso ele leve o urso até a casa. E sem ter outra alternativa, o Jonathan vai atrás do Fritz, seguindo as suas enormes pegadas pela extensão da floresta. Depois de muito tempo, ele finalmente consegue encontrá-lo e se desculpa pelo que fez.
Mas o urso ainda sente muita dor para pensar em qualquer coisa. Afinal, a bala da espingarda do caçador ainda estava alojada na sua língua. Com algum esforço, o Jonathan consegue retirá-la, mas não é o suficiente. Então, para cicatrizar a ferida, ele corre até a enorme árvore das folhas de cura. As mesmas que o caçador tinha usado para cuidar do seu machucado antes. E na manhã seguinte, o Fritz parece bem melhor. Até fez um amiguinho corvo. Agora que o Jonathan ganhou a sua confiança, o garoto decidiu levá-lo até um rio para dar-lhe um banho. Assim, o cheiro forte dos seus pelos ficaria indetectável pelos cães do caçador. Ele arranca um tufo deles para usar como isca para os outros cachorros e tirar o caçador de casa. Assim, ele e o Fritz podem resgatar a Sofia em segurança. Os dois voltam para o vilarejo abandonado e procuram por Sofia, que continua chateada pelo que aconteceu com seu amigo urso. E ela tem uma grande surpresa quando sente as paredes tremerem à sua volta e aos poucos serem erguidas do chão pelas enormes patas peludas. Infelizmente, a sua alegria não dura muito, já que o caçador acaba descobrindo a pista falsa e voltando imediatamente para casa, que o grande urso acabou destruindo por acidente. Ai, Fritz, cara. Nossa, tadinho, ele desesperou, mano. O Fritz e as crianças conseguem escapar e acabam achando um campo lotado de borboletas. O urso gostava muito delas, ele amava a borboleta. Mas, cientes de que eles não podiam mais permanecer ali, pela segurança do Fritz, o Jonathan e a Sofia se despedem, deixando-o seguir pela floresta, enquanto eles voltam pro caminho de casa. Tchau, Fritz! Eu vou sentir saudade! Continua acenando até ele não te ver mais. Só que uma coisa acaba chamando a atenção de Jonathan durante a caminhada. Um cheiro forte de queimado. O caçador tinha colocado fogo na floresta em toda a área em volta do lugar onde o Fritz brincava com suas borboletas, fazendo-o ficar dessa forma sem saída nenhuma. O grande urso acaba caindo na armadilha e o caçador se prepara para matá-lo. O Jonathan corre de volta para lá e tenta impedir, pegando uma pedra para derrubar o caçador. Mas ele nota a sua presença e derruba o moleque no chão, fazendo ele cair desacordado. E é nesse momento que a fúria toma conta do grande urso, que ruge e une o máximo das suas forças para sair da armadilha. Ele começa a perseguir o caçador, não se importando nem mesmo com o fato de que as árvores das suas costas também estavam pegando fogo. A Sofia vai até o encontro do Jonathan para avisar que o fogo já tomou conta da floresta praticamente inteira e que eles precisavam fazer alguma coisa. Então eles se lembram dos sapos. Aqueles que conseguiam fazer chover se coachassem. Eles encontram vários deles e se esforçam para fazê-los emitirem qualquer som que fosse. E não demora muito até que uma tempestade começa a apagar o fogo da mata. O Fritz continua atrás do caçador em fúria descontrolada. Ele ameaça matá-lo, atirando uma pedra enorme contra ele, mas as crianças o impedem. E bastou apenas esse momento de calma para que o caçador recarregasse a sua escopeta, acertando em cheio a cabeça do urso, que caiu morto no meio da floresta. O Jonathan sabia o que tinha que fazer. Ele então escala o enorme urso até chegar no lugar onde a bala estava alojada, retirando-a. Ele espera por alguma reação, mas nada. Até que ele vê folhas de cura, várias delas caindo sobre as costas do Fritz. Os outros animais as trouxeram. Ele junta o máximo delas que consegue e coloca sobre o ferimento. Infelizmente, não funciona. O grande urso não responde a mais nada. Mas já diz o ditado, paciência é uma virtude. Aos poucos o Fritz começa a abrir os olhos e desperta como que de um sono profundo. Felizes, as crianças comemoram a sua volta. O grande urso os leva de volta, deixando-os na pequena porta do jardim do vovô. O Jonathan e a Sofia prometem que voltarão no próximo verão para visitá-lo. E o filme termina com todos os três voltando para casa. Cada qual onde deveriam estar. O Jonathan e a Sofia finalmente se entenderam, unindo-se verdadeiramente como irmão e irmã.
e a grande floresta continua sã e salva, protegida pelo seu guardião gentil, a quem conhecemos agora como Fritz, o Grande Urso. Eu achei O Grande Urso um filme fofo e interessante. A modelagem e a animação das personagens me lembraram outros filmes, tipo A Casa Monstro e Lucas, o Intruso no Formigueiro, que não tem aquele aspecto muito cartoon, assim, no desenho. Tipo, as pessoas realmente parecem pessoas, não é muito... Pelo menos as crianças, né? Elas não são muito caricatas, não tem aquele olhão, né? Um olho gigante, uma carinha pequenininha, é tipo bem proporcional. Eu achei isso bastante interessante. Ele é bem diferente e original, tanto na aparência quanto na história. E eu gostei muito da ideia de ter tipo uma mini floresta nas costas do urso para que ele conseguisse se esconder. Afinal, a extensão do corpo dele é tão grande que qualquer planta conseguiria crescer ali suavemente. Além disso, também não faria muito sentido ele ser igual a um urso de tamanho normal, porque aí ia ficar muito fácil do caçador encontrar ele, não ia ter nem como ele despistar o caçador. Então eu achei esse um elemento super interessante para se colocar nele. Outra coisa que eu achei interessante foi a importância que as folhas de cura tiveram para o desenvolvimento da história. Desde a primeira vez que elas aparecem, você já... Quer dizer, pelo menos foi assim comigo. Eu já notei que elas iam ter algum detalhe, elas faziam parte de algo importante que ia acontecer na história depois. Fora o fato de que, apesar delas terem sido colocadas quase que como algo mágico no filme, realmente existem plantas e certos tipos de folha que servem para curar doenças e fazer diversos outros tipos de tratamento. E esse elemento pode até acabar fazendo com que o espectador queira saber mais sobre isso. Inclusive, essa é uma das coisas pelas quais eu me interesso bastante. Eu gosto muito de saber que tipos de plantas existem, para que cada planta serve, como elas podem tratar de certas doenças ou de sintomas de doenças. Inclusive, eu tenho até um livro que tem um monte de textos explicando o que cada planta faz, como ela funciona, como ela reage no organismo a cada certo tipo de coisa. Quer ver? Deixa eu... Aqui, ó. Esse aqui, que minha avó me deu de presente, eu acho esse livro muito legal. Tem um monte de coisa sobre planta. É que eu tô com o microfone aqui, ó. Tem vários tipos de planta diferente e como elas funcionam pra amenizar ou pra curar certos tipos de doença. E eu acho isso super interessante, por isso eu amei o elemento das folhas de cura no filme do Grande Urso. Uma coisa importante de se pontuar. O filme do Grande Urso, ele é bastante calmo e silencioso. É quase como se ele fosse para ser uma experiência auditiva e visual. Tem vários momentos do filme sem fala, só com sons da natureza, de chuva, de folha. Então, se alguns de vocês quiserem assistir, não vão esperando por alguma coisa muito agitada, com cenas de ação a cada 20 segundos, porque isso não acontece nesse filme. No geral, eu gostei mesmo desse filme e das personagens, principalmente do Fritz, porque o fato dele ser tão enorme e ao mesmo tempo tão fofinho e inocente, ele brincando com as borboletas, com os passarinhos, deixa ele ainda mais adorável. Agora, pensando na mensagem do filme, eu acho que O Grande Urso é sobre responsabilidade e amadurecimento. E isso no sentido de cuidado e entendimento para com o próximo. Por quê? Logo na primeira cena do filme, tem um paralelo entre o Jonathan e o caçador. A cena é feita meio que como que comparando os dois. Porque do mesmo jeito que o Jonathan não compreendia a Sofia e achava ela alguém, um serzinho irritante que só sabia estragar tudo, assim era o caçador com o urso. Era assim que ele viu o urso, como um ser enorme e irritante que só destruía tudo e por isso deveria ser eliminado. Porém, a diferença entre os dois foi justamente a forma como eles lidaram com a situação. O Jonathan, apesar dele se irritar fácil com a Sofia, dele não gostar da Sofia, quer dizer, não é que ele não gostava, ele só se irritava muito fácil com ela. Ele ainda tentava entender ela, ele conversava com ela, ele brincava com ela normal, ele tentava encontrar soluções que fossem boas para os dois. Já o caçador colocava a culpa de absolutamente tudo no Grande Urso, sem nem mesmo considerar duas coisas. Primeiro,
que ele já morava na floresta antes das pessoas chegarem lá e construírem o vilarejo. E segundo, que o urso poderia ser dócil e gentil se ele fosse tratado com respeito. Ele não precisava ficar caçando o urso. E assim é por muitas vezes na vida real também. A gente acaba tratando as pessoas à nossa volta, principalmente as imaturas, como se fosse uma ameaça enorme que a gente precisa eliminar, quando na verdade não é assim. Às vezes ela só não sabe o que ela tá fazendo e precisa de ajuda. Então acho que para consertar isso a gente pode ser mais como o Jonathan e menos como o caçador, e tentar compreender pessoas que são mais imaturas que nós e tentar auxiliá-las a ganharem essa maturidade que a gente já tem. E bom, acho que é isso por hoje, gente. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, do filme, se vocês já conheciam, se não conheciam. Respondam também aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Se vocês estivessem passando as férias numa floresta e dessem de cara com um urso maior do que um prédio, o que vocês fariam? Acho que é só, então. Muito obrigada por assistirem. Tchauzinho e até a próxima!